Chegamos com mais um episódio do Senta Que Lá Vem Spoiler. Olha, em meio a coronavírus, estamos aqui firmes e fortes, com uma tossezinha de leve, né? Rodrigo Cunha está ao meu lado, tirando sua máscara, se preparando, passando um álcool em gel, aqui o álcool em gel na mão do Cunha. Isso, né? Aí, cara. Pô, parece que a minha máscara tá pendurada igual na orelha do Bolsonaro aqui, só no cantinho. Deixa eu tirar aqui, bem. Todo mundo de álcool em gel, muito bem. Estamos preparados para falar com vocês sobre coronavírus acendendo um alerta vermelho em Hollywood. Senta, que lá vem spoiler. Minha gente, eu me aventurei vindo pra cá, pra Caverna do Spoiler, porque a Caverna do Spoiler a gente precisa pegar um mapa pra chegar aqui, né, cara? É um lugar aqui privilegiado, poucos têm acesso. É aqui. tipo no Dois Irmãos, né? É tipo Dois Irmãos, exatamente aquela caverna. Então tinha muita névoa e tal, eu tava lá falando pro motorista do Uber, cara, vamos aí com cuidado e tal. A grande vantagem aqui da caverna é que a gente tem pouca gente aqui, né? Então não existe aglomeração. Então foi tranquilo pra eu vir pra cá. Agora, gente, que história é essa, né, cara? Eu nunca imaginava que a gente ia passar por isso, um cenário de completo Hollywood, numa bela, cara, ficção, né? Ficção científica, não científica. Quantos livros a gente leu com essas histórias, quantas séries, pegada Walking Dead, que a gente viu sobre isso. Então, Contágio, né? Muito filme ligado a isso, que eu acho que Hollywood de novo vai se inspirar nisso e se deixar, cara, 2021 vai ter uma sequência de filmes nessa pegada, né? Porque Hollywood adora se retroalimentar de tudo que ela imagina. Então ela sempre imaginou esses dias que a gente está vivendo agora. Então, e é uma incógnita, né, Sansa? A gente não sabe o que vai ser o mundo pós-corona, né? A gente tem aqui algumas ideias e tal, mas pro cinema, cara, eu acho que algumas coisas aí vão mudar, né? Não dá pra gente cravar aqui. A gente tá vendo aqui que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí de alguns modelos, né, que a Universal tá experimentando trazer aí, que é o Premium VOD, né, Video On Demand, e uma série de coisas que talvez ainda aconteça, que a gente não tá enxergando, né, que tá bem ainda, se a gente for olhar uma curva aí, aqui no Brasil a gente está iniciando, na Europa ela já tá quase num ápice, né, a gente pode dizer assim, aí no dia 19 de março, vocês vão estar ouvindo essa gravação aqui provavelmente uns 3, 4 dias à frente. Então pode ser que algumas coisas que a gente fale aqui já vão acabar se desatualizando e a gente espera que elas se desatualizem de um modo interessante e legal para positivo, né? E que o impacto disso gere um mundo melhor, que a gente consiga olhar que houveram avanços aí no mundo em geral e não só no cinema. Pro cinema eu não sei, cara. Eu não sei se vai ser um avanço para os estúdios e a briga que eles já têm ali com os cinemas, né? Com as redes de cinema. Agora, pro usuário final, talvez a gente tenha ganhos aí, né? De conseguir assistir em casa, enfim. O que você acha, César? Cara, primeiramente eu fiquei preocupado quando eu vi uma foto do Sylvester Stallone, cara, no mercado, com luvinha, pegando suas compras com luva, cara. Se o Stallone está com luva, se o Rambo, se o Rocky Balboa, né, se o Stallone Cobra está preocupado, né, com isso aí, então todos devemos ficar atentos, cara. Então eu acho que, Cunha, uma forma legal da gente começar essa história aqui é a gente pensar quem são os grandes perdedores, quem são os grandes vencedores dessa pandemia, né? Então já está no planeta inteiro, já está aumentando os países da África, que era o continente até então mais imune, mexe com todo mundo, né, cara? A gente sabe que a indústria do cinema hoje é uma coisa que bate na China, bate na América do Sul, bate na Europa, né? Os festivais, o circuito inteiro do cinema depende dessa globalização e ele vai acabar bastante ferido aí, cara, em 2020, né? Então, o que a gente pode dizer de cara, né, fazer um apelo para as pessoas que gostam muito de cinema, para incentivarem a prática e a ida aos cinemas quando a gente se recuperar da pandemia, né? Então,
e estar presente nos cinemas, ir nas estreias, assistir os filmes para incentivar esse business a continuar, essa roda continuar girando, né? Porque ela simplesmente parou, né? A gente tem, como a gente falou anteriormente, muitas demissões, né? Tem o cinema prejudicado, os grandes lançamentos cancelados. Então, na minha opinião, é o cinema e são os grandes estúdios, né, que estão parando suas gravações para preservar as equipes e os elencos, os maiores perdedores da história, né, Cunha? Por um outro lado, a gente tem o serviço do streaming no auge, né? Então, eu imagino que eles, obviamente, não planejaram nada, mas eles estão surfando essa onda, cara, né? A gente tem alguns, como a Globoplay, oferecendo serviço de forma gratuita, né? Aliás, uma atitude muito legal. Acho que todo mundo muito que legal. Estende o braço para a humanidade, para as pessoas nesse momento, dá um passo à frente, né? Inclusive mercadologicamente, diante da concorrência. E a gente tem muita expectativa das pessoas em casa, né, cara? Cansadas, com criança pequena, né? Exauridas aí, podendo se entreter, né, cara? Então o streaming chega até as pessoas. Que bom que a gente tem internet desenvolvida nesse nível. E eu acho que eles podem ser os grandes protagonistas de uma mudança de comportamento que a gente já previa em outros episódios aqui, né, velho? Sem dúvida, cara. Agora a gente fala de vencedores e perdedores, né? Uma coisa que eu fico pensando aqui, cara, com frequência. O primeiro reflexo que eu tive de todos esses acontecimentos foi basicamente... Nossa, cara, Amazon Prime, Netflix, esses caras vão bombar. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, eu vi uma notícia da CNN hoje falando... que na Europa, tá? Eu acho que na América do Norte e na América Latina isso ainda não foi passado como uma determinação. Mas na Europa a Netflix recebeu instruções já de vários governos para tirar o HD deles, né? Para transmitir tudo em standard, para que não cause um overload na rede, né? E a internet não entre em colapso, né? Então a gente fica... É a primeira vez que a gente está tendo esse teste que está todo mundo em casa vendo streaming ao mesmo tempo, né? Então isso demanda muita banca. Agora, voltando aí aos perdedores e ganhadores, no primeiro momento eu pensei, caramba, streaming é a bola da vez, vai ganhar assinante pra caramba, tal. Mas aqui antes, no início da caverna, aqui, a gente estava conversando os bastidores, eu e o Sansão, a gente tem no Brasil, né, por conta da recessão que já vinha acontecendo, um cenário aí de muitos autônomos, né, muitos empregos informais. E essa galera que não consegue trabalhar agora de home office, né? E nós aqui que somos publicitários somos privilegiados nesse sentido, que a gente consegue trabalhar de home office, graças a Deus. Muita gente não consegue e precisa ir às ruas. E essas pessoas que não vão mais às ruas, né? Os boletos delas não vão estar de quarentena também. E aí como é que faz, cara, sabe? Então eu olho para um serviço de streaming, putz, cara, agora eu tô quase zerando no mês aqui, vou precisar usar todo o meu dinheiro para pagar as contas. Eu vou cortar esse Netflix. Eu vou cortar esse Spotify, que é o serviço aqui de streaming também. Será que vai dar pra galera equilibrar isso? A gente vai ter um boom aí de assinantes da Netflix ou vai ter uma queda, né? Não dá pra entender muito isso ainda. Olha, cara, a parte do streaming é muito interessante a gente observar números e aguardar um pouco, né? A gente tá, né, como o Cunha falou, aí num terceiro, quarto dia basicamente aí de home office, né, com as primeiras mortes aí no Brasil sendo detectadas e os casos se multiplicando, né? A tendência que a gente viu em outros países está acontecendo aqui agora. Então a gente ainda não tem números para poder cravar e falar assim, olha, Netflix, Amazon Prime, a Globoplay, a HBO aumentaram X% ou reduziram Y% porque o orçamento das pessoas aperta de um lado e arrefece de outro, né? Mas eu vejo hoje, cara, uma Netflix de 20, 25 reais como um item de necessidade básica das pessoas, velho. Então, criança em casa, cara, você precisa entreter a molecada. Isso é foda, né? E outra, você sair um pouco dos portais de notícia, né? Um apelo que a gente vem fazendo muito para os nossos amigos não ficar dando F5 num portal de notícias para contabilizar os óbitos, sabe, cara? Porque isso não vai agregar, não vai acrescentar. Todo mundo já sabe o que está acontecendo, todo mundo já está cansado de saber o que fazer em relação ao vírus, né? De se manter seguro, de não ser uma ameaça para as pessoas. Então eu vejo os streamings como um item de necessidade básica. Acho muito bacana o que a Globoplay fez, né, de oferecer esse acesso às pessoas. De novo, é importante para as marcas se mostrar presentes, trazer entretenimento, trazer distração, né?
uma das coisas mais importantes num momento como esse é manter a tranquilidade, é manter a calma, é não panicar, né? Não ficar em estado de loucura, perder o sono e tal. Isso não ajuda muito. Então eu acho que os serviços de streaming vão estar num papel de protagonistas aí. Além desses mencionados, acho que é legal a gente falar do SP Cineplay, né? Que é um projeto aí com vários filmes nacionais de grandes diretores e diretoras. Né? Então a gente tem filmes nacionais, aqueles que a gente não acha em nenhum, difícil de achar em streaming, difícil de achar na locadora, isso, cara. Né, cara? Que legal, cara. É muito vontade de assinar agora esse negócio. Então, e o mais legal disso, cara, é que nesse momento o SP Cineplay, que tem o apoio da Prefeitura de São Paulo, Secretaria da Cultura, ele tá gratuito. Então você, à distância de um simples clique, legal, cara, meu. você pode assistir o filme que você quiser. Ele vai lá pro Look, né? Ele vai lá direto pra transmissão do Look. Então é como se fosse uma grande, uma página, um marketplace ali, digamos assim. Muito bom. E os filmes você vai indo para as páginas do filme no serviço do Look. Então e a são gente todos tem nacionais? 100% nacionais. Pô, que legal, a gente tem tanta coisa já mista e só internacional e tem um nacional, é muito bom. É isso, cara. Então a gente tem diretoras como a Tata Amaral, né, a Lúcia Murá, Helena Inês, uns baita filmes, cara, que são alguns conhecidos, outros não tão conhecidos, mais clássicos do cinema nacional, né? Muito então, legal. Quase Dois Irmãos, Que Bom Te Ver Viva, né? Doces Poderes, Brava Gente Brasileira. Cara, tem uma série de coisas bastante interessantes. Para quem reclama do acesso, né, ao cinema nacional, tá aí o SP Cineplay, cara, como uma opção muito bacana e gratuita para as pessoas poderem assistir. Mas eu acho que é importante manter esse acesso, deixar as pessoas tranquilas, se entretendo seus filhos, né? Eu quero até prestar uma homenagem aqui, mandar um abraço forte para os nossos amigos e amigas que são pais, que têm filhos pequenos, que estão vivendo nesse momento, A Vida é Bela, né? A gente viu o filme lá atrás, né? Que a gente tinha o Roberto Benigni com seu filme lembrado, cara. em meio ao Holocausto, né? E aqui a gente está no meio de uma pandemia onde os pais precisam entreter seus filhos pequenos, né? Que estão dentro de casa e fazer a situação parecer tranquila para eles também não entrar, né? Os pequenos não entrarem nessa situação de maluquice que a gente está vivendo hoje, né, Cunha? Foi a primeira vez que a gente vê, né? Eu acho que em 40 ou 50 anos, algo assim, que a Globo não tem a novela das 9, né? Ela cancelou a gravação das novelas. Inclusive está passando agora a reprise, se eu não me engano. Eu não lembro bem qual a novela que está passando agora das 9. Então o prime time da Globo foi completamente desvalorizado, né? Então você pensa nas marcas que compraram anúncios ali, se bem que isso é uma coisa altamente secundária de a gente comentar aqui agora. Mas para a Globo a gente fica pensando nos impactos disso. O que eles falaram na carta quando eles anunciaram que parariam as gravações é que nesse slot das 9 horas da noite, né, que é o prime time deles de novela, é que eles testariam esse formato de temporada. Que a novela que estava passando, ela encerrou uma temporada agora, né, e que ela volta em uma nova temporada. Eu acho que quando a gente fala aqui de vencedores e perdedores, não dá para saber muito ainda, mas pode ser que nasça aí uma revolução na Globo no prime time, né, que daqui para frente a gente passe a ter séries com temporadas com uma carinha de novela, mas que na verdade é uma Globo já começando a mudar uma mentalidade ali para uma coisa de temporada. Não sabemos, pode ser. Hoje o SBT também anunciou que está travando a gravação das novelas, né? Então muita gente falou, ufa, finalmente, que estava resistindo bastante. Eu acho que a Record também já parou. A Record TV também deu uma... Todos suspenderam plateia, né? A gente viu nos reality shows aí, Big Faustão Brother. Foi o primeiro, né? Já Faustão fez o Domingão sem a plateia, né? Então você precisa ter medidas de segurança, de responsabilidade. Então os programas estão sendo gravados sem plateia. Jovem Pan, o Pânico, enfim, tem vários programas aí do dia a dia que não tem a plateia, que é uma medida bastante coerente, né? E projetos aí, Sansa, que foram pausados ou cancelados, cara? O Saturday Night Live foi suspenso por tempo indeterminado, programa histórico aí americano. Que isso, cara? Cara, não só ele, né? A gente já tinha todo um esquenta sendo feito aí, né, cara, pra Stranger Things, né? O The Witcher que vai ter a segunda temporada.
as gravações do Batman, do 007, né? As estreias de filmes já finalizados, como Mulan e Um Lugar Silencioso 2. Como a gente queria ver O Lugar Silencioso 2, né? Total, cara? né? A gente tava super já pra ir na pré-estreia. E o Krasinski falando lá no Twitter, que legal, né, cara? Cara, eu não vi, o que ele falou? Ele falou, tipo, porra, o meu filme é de uma experiência no cinema, onde todo mundo precisa estar junto, fazendo silêncio, tal, e eu não vou fazer as pessoas estarem juntas nesse momento, né? Eu achei uma responsabilidade tão legal. Eu acho que a gente precisa saber priorizar as coisas, né, velho? Então, como a gente falou, o cinema inteiro foi cancelado, né, para usar um termo da galera que vê o BBB, no primeiro semestre, passou para o segundo semestre, coisas foram adiadas e muitas coisas foram suspensas, né? Então, quando a gente pega um cenário do entretenimento geral, como uma Champions League, uma Copa Libertadores, né, o próprio os campeonatos estaduais aqui no Brasil, cara, e de outros países, quando a gente vê esse nível altíssimo de entretenimento, né? O futebol como a coisa mais importante dentre as menos importantes sendo cancelado e adiado, aí é porque o negócio ficou realmente sério, né? Então... Cara, foi na Argentina, eu acho, né? Que o presidente lá falou, puta, não vai cancelar o futebol aqui porque as pessoas precisam do futebol em casa, pelo menos. Precisando do futebol. Eu acho que foi lá. Está sendo discutido nesse momento, né? Em relação a alguns campeonatos, a possibilidade de você seguir com os jogos sem a torcida no estádio, né? Para esse tipo de entretenimento não ser cancelado, até porque o preparo físico dos atletas ele fica muito comprometido para a sequência da temporada, né, cara? Então acho que o entretenimento de uma forma geral está entendendo como ele vai se remodelar, como isso vai acontecer. A gente estava falando da TV Globo. Eu tô vendo a Globo pegar muito conteúdo, tanto do Globoplay quanto da sua TV por assinatura, né? No caso, os canais fechados como GNT, Multishow, etc. Inclusive alguns apresentadores desses canais, como por exemplo a cantora Isa, e trazendo para sua grade aberta, porque eles têm coisas enlatadas prontas e finalizadas que eles tendem a colocar em sua programação muito em breve. E além do horário estendido para jornalismo, né? Então a Record, a exemplo da Globo, está fazendo isso, dedicando mais horas ao jornalismo. O pessoal está querendo ser muito informado sobre o vírus, como isso está acontecendo no mundo inteiro, a evolução dele no Brasil. Então tem todo um movimento do entretenimento, não só de Hollywood, né, cara, mas do entretenimento em geral, para se adaptar a esse momento tão importante aí na história. Cara, e é legal também a gente falar que, poxa, não é legal na realidade. Tô falando aqui mais a título de informação. Mas a gente teve aí no fim de semana passado aí, o pior fim de semana de Hollywood, né? Em termos de faturamento, em 22 anos. Aí foi uma queda abrupta aí de faturamento em torno de 44% comparado aos fins de semana que já vinham acontecendo. E quem sofreu bastante com isso também foi o Dois Irmãos, que teve uma queda de 73% de um fim de semana para o outro. E cara, a gente vê queda, é bem normal quando o filme estreia. No próximo fim de semana, ou ele explodir muito, ou ele tem uma leve queda. Mas ter uma queda de 73% é um tombo muito grande. A gente tem a China, né, cara, como um baita do indicativo para a bilheteria mundial, né? A gente teve recentemente o Aquaman, por exemplo, que teve um mercado fantástico lá na China, até porque tinha um diretor chinês, né? Então é um indicador muito importante. Quando você não tem a China compondo a bilheteria, você naturalmente cai muito, né? Então Dois Irmãos estreou nesse limiar aí da explosão do vírus, tá indo performando muito mal para um filme Pixar ou para qualquer tipo de filme. Né, cara? Que filme que a gente... Por um lado é uma pena, por outro você... Como Disney Pixar, você tem a possibilidade de trazer isso pro Disney Plus, né? A gente ainda não tem aqui no Brasil, infelizmente, mas quem sabe... hoje, só pra ver de novo, Dois Irmãos. Então, é um baita filme, né, cara? Porra, é tão bacana. Cara. E é legal a gente falar também das antecipações das estreias de alguns filmes no streaming, né? Então, por exemplo, Frozen 2, ele estava previsto pro Disney Plus daqui a 3 meses. Né? Lá para junho, e ele foi antecipado para 15 de março, cara, de entrar no serviço para já estar disponível, né, para as pessoas assistirem. E o bom de assinaturas aí, Sansa, imagina quantos pais vão pensar nisso. Frozen 2 é isso que eu preciso aqui pro meu filho. Então, exatamente, cara. Então, como eu te falei, eu acho que nessa escala de necessidades que a gente passa a ter novas necessidades, o entretenimento do streaming passa a ser uma primário, né? Passa a ser super importante e eu acho que a gente vai ter uma curva ascendente aí, cara. E eu vi também, cara, que lá a China, né, graças a Deus, já passou pelo pico e eles já não tem mais transmissões internas, o que eles têm já de casos lá de transmissão, a gente que vem de fora. Eles ensaiaram a abertura de um cinema, só que não apareceu ninguém.
né? Então isso a gente já começa a ver que vai ter um tempo ainda muito maior de pessoas, até a galera querer sair e querer, né, estar socialmente com outras pessoas. O que também é um problema, cara, porque se a gente tem essa margem aí pra frente, a gente começa a comprometer algumas temporadas de premiação de 2021. O que você acha, Sansa? Como é que vai ficar para distribuidoras? A gente acabou de ter uma notícia que Cannes também foi adiado. Olha, cara, a gente tava falando no episódio nosso do Oscar como esse circuito de lançamento dos filmes, ele é muito dependente dos festivais, né? Então, Sundance, Veneza, não tem exatamente a ordem deles, né? Cannes, que normalmente abre a temporada de festivais, você mencionou aí, e começa essa história a acontecer e girar de uma forma interessante, até os Spirit Awards da vida, Oscar, etc, exato, né? Então, essas premiações, elas acontecem ao longo do ano inteiro, né? Não é tudo encostado no Oscar. A gente tem o Oscar como uma referência pop, mas elas acontecem direto, né? Então a gente tem alguns cancelamentos, vai ser um ano muito atípico, é um ano de recessão, cara. Eu imagino que muitos, né, dos cinemas e das pessoas que trabalham com isso, tem muita gente que vai fechar, né, cara? Muita gente que vai... Rio, né, o Cinemark do Rio, né, fechou as portas, né? Outras redes de cinema super conhecidas aí anunciaram por meio das suas assessorias de imprensa fechamento por tempo indeterminado. O que acaba mexendo muito, né, cara? E a gente não tem de novo, o ciclo da doença não é algo curto, né? Por mais que a gente vai pensar com bastante otimismo aqui, é algo que é médio e longo prazo e as pessoas não se recuperam e no dia seguinte vão no cinema, né, cara? Então a gente tem muita gente que vai ficar ainda com o pé atrás, né? A gente estima que a gente tenha um pico da doença no Brasil no mês de abril, talvez no começo do mês de maio e um início de recuperação em junho, né, cara? Talvez com as pessoas sendo liberadas em julho. O que espreme bastante um ano que ainda vai ter eleições, que em tese ainda vai ter Olimpíadas, né? Não sabemos ainda se essas Olimpíadas vão acontecer, porque apesar do Comitê Olímpico falar vai ter, nós garantimos, o Japão está preparado, e os atletas, eles estão preparados? Né? Eles estão passaram pelas preliminares, estão mantendo sua rotina de treinamentos, eles estão prontos para Jogos Olímpicos, de verdade, saca? Então a gente ainda não sabe como isso vai acontecer. Essa questão aí também de festivais é complicada, né, cara? Porque, pô, tem muita distribuidora independente que frequenta esses festivais e adquire esses filmes ali, né? A própria A24, nossa querida. Sim. Como é que fica para esses criadores e produtores de cinema independente venderem esses projetos e ser distribuídos, né, cara? A A24, então, a gente gravou recentemente um episódio muito bacana sobre ela. Baita episódio, gente. Vale muito a pena ouvir. Recomendamos aqui. Se eu não me engano, episódio 36, né? Eu acho que é. Mas a A24, cara, ela tinha no seu calendário 2 lançamentos agora, né? De filmes que iam ser lançados agora no final de março, que já foram adiados por tempo indeterminado, e obviamente isso prejudica as independentes e as grandes também, né, cara? A Disney, eu li algumas matérias aí falando que era o momento ideal para uma Apple da vida comprar a Disney, né? Porque agora é a hora que ela tá exposta, ela tá perdendo grana. É sempre legal a gente lembrar aqui, né, gente, que a Disney não é só os grandes lançamentos do cinema e do Disney Plus, né? A Disney são os parques, né? Não tá tendo visitas à Disney, olha que coisa importante. Até o fim do mês, né? O licenciamento de produtos, onde a Disney ganha muito. Então o orçamento da Disney também está bastante comprometido, né? É legal lembrar que os 2 filmes Pixar do ano, 2 irmãos que estão sofrendo impacto da bilheteria agora, e o Soul, são 2 filmes previstos para o primeiro semestre. O primeiro já flopou, o segundo certamente vai ter seu lançamento adiado, né? Para poder ter o consumo do público. É um ano muito difícil até para a Disney. Se tá difícil para a Disney, imagine para as outras, né, Cunha? E a Netflix e a Amazon Prime, o que esses caras estão fazendo, sabe? Legal, temos um belo catálogo lá dentro, mas o que eles vão criar? Eles têm tantas sessões lá dentro, né? Tipo, top 10 quarentena, o que a galera tá... Eles não estão brincando com isso. Eu espero tanto isso da Netflix, sabe? Por conta das redes sociais, já deles e tal. Eles não estão... Parece que eles estão num momento, assim, num comitê, pensando no que fazer, não parece? Com certeza, velho. Eu li uma notícia também super recente, ontem, dizendo que a Amazon está contratando no mundo, globalmente, 100 mil
funcionários. Porque aumentou demais o número de entregas da Amazon. Não necessariamente a Amazon Prime, mas a empresa. Imaginem você que no meio da crise, a Amazon está contratando 100 mil funcionários. Então, imagina... Faz sentido total. Faz muito sentido. Eu imagino a Amazon chegando a todo vapor. E da mesma forma a Netflix, cara. Então eu concordo contigo. Eu acho que eles estão nesse momento reunidos, pensando na melhor estratégia possível de comunicação, de lançamentos. Os lançamentos Netflix para final de março, começo de abril, final de abril, começo de maio, eles estão todos garantidos, eles vão acontecer de qualquer forma e eu não duvido que eles antecipem, cara, esse calendário deles. Porque é a oportunidade deles terem novos assinantes, é a oportunidade deles fazerem planos diferenciados e conquistarem um público que ainda não conquistaram global, né? Planos diferenciados, cara, aí você falou. De repente alguma coisa mais light, com alguma limitação, ou abrindo, de repente, o catálogo no fim de semana para conquistar mais pessoas, eu não duvido, cara. E o mercado publicitário, né, cara? Eu trabalho em veículo, você trabalha em agência e a gente vê como as marcas colocaram o pé no freio agora, né? Muita agência perdeu conta, muitos anunciantes de veículos estão segurando suas ações aí, operações, para focar numa operação coronavírus, né? Então a gente vê muita gente das empresas aí, cada um no seu home office, fazendo calls, usando o Skype com 50, 60, 70 pessoas ali trocando uma ideia em reuniões que duram dias e dias, para entender qual que é a melhor estratégia. Então eu vejo, cara, uma oportunidade muito interessante no serviço do streaming para trazer os anunciantes aí, sabe? Mais do que nunca, bicho! É uma oportunidade para esses anunciantes estarem no serviço de streaming e chegarem às pessoas, já que pelos caminhos normais eles não estão chegando. Estão resistentes, né? Pensa bem, Sansão, uma coisa, e se a gente não tivesse internet ainda? O que as pessoas estariam fazendo em casa? Não daria para fazer home office, não daria para ver streaming, a gente ia depender só de TV aberta, que era o que tinha. Como segurar as pessoas em casa? Como é que seria isso? Que cenário catastrófico. Ou será que a gente pensa assim hoje, que a gente tem todas essas benesses e vantagens e facilidades, e a gente acha que não é mais possível viver como antes? Será, cara? Cara, o mundo é o mundo antes e depois da internet, né? Agora a gente vai ter o mundo antes e depois do coronavírus também. É um marco, né, cara, muito grande. O home office ele só é possível graças à internet, as possibilidades de conexão e acesso remoto que a gente tem às coisas, né, velho? E que bom que a gente tem a internet, cara, as informações, os portais. Da mesma forma que a gente está exaltando os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, assistentes, enfim, a gente precisa exaltar muito o jornalismo, né, cara? Os jornalistas que estão aí na linha de frente, os apresentadores que estão indo a campo, que estão corajosamente... Na guerra, né? Esses caras se expõem na guerra, estão se expondo... Corajosamente fazendo o seu trabalho. Eu achei engraçado que o nosso querido amigo Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, ele se comparou... Ele não é, né? Ele não é, cara. Esse aí como eu bloqueei. Você bloqueou? Bloqueia o Bolsonaro. E aquela máscarazinha dele pendurada na orelha? Cara, o Bolsonaro, ele já virou folclore, né? Virou. Ele já faz parte do nosso folclore aqui. E eu achei engraçado que ele se comparou a um jornalista cobrindo a guerra, né? Então vocês jornalistas, não cobrem a guerra, eu tenho que fazer a minha parte, então ele tem que fazer a parte dele indo pra galera, né? Então, o nosso presidente, ele acha que é o seu boneco, né? Que vai pra galera quando a gente precisa de verdade de líderes, né, cara? Homens e mulheres aí que dêem um exemplo pra população, né, cara? Que não falam, pode ir, que beleza. Então pode ir, que beleza, vamos fazer manifestação, vamos pra bar, vamos encontrar com a galera e tá tudo certo, sabe? Vou comemorar, vou fazer uma festinha. Não, cara, o momento é da gente ter muita atenção, muito cuidado. A gente tem um cenário bastante alarmante. Eu não vou na sua festa de aniversário porque foi cancelado. Pois é, cara, eu mesmo tomei uma medida aí, cancelei a festinha que a gente teria, para as pessoas estarem bem. A gente se preocupa muito, né, com os nossos pais. Todos eles aí na zona de risco, acima dos 60 anos. Todo mundo que tem pais e avós aí acima dos 60 anos, certamente estão em suas casas preocupados agora, né, do que pode estar acontecendo. Tem muita gente com o vírus que não tem sintoma. Você não vê nada acontecendo, só que esse vírus pode ser transmitido para alguém que está com um problema, que tem um problema cardíaco, que tem um problema pulmonar, que tem qualquer tipo de insuficiência. E aí quando ela for bater numa rede de hospitais, seja ela pública ou privada, vai encontrar
esses hospitais cheios. Então nossa capacidade não prevê pandemias como a gente tem agora. Então convém, cara, todos darem um exemplo, né? Desde o presidente, que é o chefe da nação, até nós que estamos aqui gravando um episódio falando sobre o coronavírus e seu impacto em Hollywood, falarmos para as pessoas manterem a calma acima de tudo, mas terem muita consciência do que elas estão fazendo para elas, para suas famílias e para as outras pessoas em geral. Então é isso, pessoal. A gente aqui, como o Sansão falou muito bem, a gente precisa ter muita calma acima de tudo. Os negócios, o dinheiro, Hollywood, festivais, tudo isso... Oscar. Cara, tudo isso dá-se um jeito, tudo isso se reorganiza, como se fosse uma panela onde tudo se mistura e depois segue de outro jeito. Tudo vai ter um jeito. O que importa é a gente ter consciência nesse momento, não pensar só na gente, pensar nos outros, tomar muito cuidado com questão aí de estocagem de produtos em supermercado, que a gente está vendo muito desespero. Muita gente falando que a mídia está exagerando, mas acho que a mídia está comunicando no fim das contas, e cabe mais a gente dosar o quanto a gente se abastece nessa mídia, né? Então é muito importante a gente se ligar também em entretenimento, né? A gente, vamos ali ficar com a família, trocar uma ideia, ver uma série, se divertir também nesse momento, dentro de casa, por favor, gente, dentro de casa, vamos seguir. Não é tão difícil assim entender. A gente viu que lá no Rio de Janeiro muita gente acabou indo para as praias. Lá em Floripa, que é a minha cidade natal, né, lá em Florianópolis, o prefeito decretou a partir de hoje 15 dias onde as praias vão ficar totalmente interditadas, porque muita gente estava indo para as praias, né, porque legal, o cara está fazendo home office e tal, ele corta lá o trabalho um pouquinho mais cedo e vai para a praia, né? Então não é essa a ideia. Muita gente está entendendo que são férias. Não são férias, cara. É coisa muito grave. Então eu acho que a gente hoje, graças a Deus, temos aí a internet, somos muita gente aí que está nos ouvindo também, espero que consiga fazer home office. E que tá aí, o entretenimento está no nosso dedo ali na distância de um play. Então é muito fácil ficar em casa e se divertir. Vamos aí, gente. Somos privilegiados, né, cara? Então, pelo menos nós aqui e muita gente que nos ouve, somos privilegiados, podemos fazer home office, temos à disposição uma internet de banda larga, né? Boa. Podemos, não dependemos da nossa única força de trabalho para gerar renda, como 40% da população no Brasil. Então fica aqui a dedicatória desse episódio inteiro aqui para todos os profissionais, cara, que estão na linha de frente, né? Seja a profissão que ele tem, para todos os profissionais autônomos que bravamente, cara, lutam vendendo o seu produto, vendendo o seu serviço, sua força de trabalho, e que não podem se dar esse gigante luxo que é da gente fazer o trabalho de casa, né? Que precisam estar ali pegando os transportes, indo na casa das pessoas, atendendo, fazendo uma entrega com sua moto, com seu carro, transportando as pessoas aí com seu Uber, com seu 99. Então fica a dedicatória para essas pessoas, cara, verdadeiros guerreiros aí, num país que ainda tem muito o que aprender. A gente, por fim, vai ter mais um episódio ainda falando de coronavírus. A gente tem mais coisas para abordar e para dividir com vocês, né? Para tornar essa pauta ainda mais densa e interessante. Então voltamos em muito breve com mais Senta que lá vem spoiler, né, ou não, Cunha? Salve, galera! Muito álcool gel para vocês e que seja bem fácil de encontrar aí por um preço justo. Valeu! Valeu! O que é o Senta que lá vem spoiler, cara? Olha, o Senta que lá vem spoiler, Sansão, é um podcast dos nerdicitários, começa por aí, chamado... Um deles é o Rodrigo Cunha e o outro cara é o Renato Sansão. São dois caras que falam desde que se conhecem de cinema. Então a gente adora falar sobre isso, gente. Cinema, séries, né? Cinema. Indústria do entretenimento, nerdices, né, em geral. Nerdices em geral, mas sempre atreladas ali à tela, à telona. Telona, Telinha também. Telinha também. E é legal falar também, né, Cunha, que estamos nas redes sociais, né? Estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos no... Só isso, né? São as duas redes sociais. Por aí, cara. né? A gente não consegue administrar tudo. A gente usa muito a nossa sigla, que é o SQLVS. Então, se você digitar tanto no Facebook quanto no Instagram na busca SQLVS de Senta que lá vem spoiler, você nos encontrará e poderá dar sugestões para próximos episódios e, né, comentários, falar se você está gostando ou não está gostando e, quem sabe, fazer parte da Caverna do Spoiler e participar com a gente. Então, mais uma vez, se você quer indicar aí para o seu amiguinho
o podcast do Senta Que Lá Vem Spoiler, é muito simples, cara. A gente tá em todas as plataformas, mas aí chegou lá no Google, Senta Que Lá Vem Spoiler. O Google vai falar pra você onde a gente tá. E não é pouco lugar, né? Spotify, Deezer. Tá lá no Google Podcasts, o iTunes também, que é o Apple também. Podcasts. E também no Tunin. Tunin, é verdade. Senta Que Lá Vem Spoiler jamais seria possível se não fosse a colaboração do nosso querido amigo editor, o ninja editor português Norberto Notari, o incentivo incondicional da nossa roteirista, motorista e diretora artística Babi Gotardo. E tem alguém que você quer homenagear, Cunha, agora? Olha, cara, todos os nossos ouvintes. Estão por aqui. Nossos ouvintes. Os gatos que estão na sala e todos os cachorros cachorros também estão por aqui. Da Caverna do Spoiler. E ele, né? Ele, maestro, o maestro Drogo, que tá sempre com a gente, muitas vezes cedendo a caverna VIP do Spoiler. Então esperamos vê-lo aqui. Aliás, ter você aqui com a gente, ouvindo não só esse, como outros episódios, na plataforma que quiser, no horário que quiser, no volume que quiser. E não se esqueça, né, Cunha? Coloquem os seus fones, aumentem o volume e... Senta que lá vem spoiler! A, B on the B.